Chamo agora Alexandre Lopes, da Abracel. Senhores, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer também a ANEEL pela acolher aqui nosso pleito de realização dessa sessão presencial. Até antes mesmo da gente enviar a carta conjunta, a ANEEL já tinha acatado nosso pleito. Acho uma pena também o auditório estar vazio, o tema é muito relevante, deveria estar mais bem representado aqui o setor. E eu acho que seria importante se a Procuradoria da ANEEL também estivesse aqui, tendo em vista todos os levantamentos jurídicos acerca da portaria que foram colocados. Bom, inicialmente eu queria fazer uma breve discussão aqui sobre qual é a motivação dessa portaria, ou seja, o que motivou a edição dessa portaria. Bom, nós, nas discussões que a gente teve aí com as várias instituições do setor, um dos argumentos utilizados foi a inadimplência no mercado de curto prazo. Eu acho que a portaria não é solução para a questão das inadimplências. A ANEEL já vem tratando a questão, a própria resolução 531 já trouxe um grande avanço, uma enorme redução na inadimplência no mercado de curto prazo da CCE, a bilateralização do risco, e novos aprimoramentos já estão em estudo, a segunda e a terceira fase de garantias. Eu acho que esse é o tratamento correto. Se restringir o registro ex post não reduz o problema da inadimplência. O problema não é o registro ex post, o problema da inadimplência, o problema é você abrir uma posição sem ter garantia e deixar esse risco. A questão do spread sobre PLD, para mim, também não é maléfica, isso não é uma especulação negativa para o mercado, e aqui não é redundância, porque eu entendo a especulação como uma coisa positiva para o mercado, embora muitas vezes não se tenha essa visão, desde que ela não coloque o mercado em risco. Então, o spread sobre o PLD ele é simplesmente uma oferta e demanda de laço no mercado, não é nenhum game dos agentes, não é nenhum abuso de poder de mercado, e também o estímulo à contratação de longo prazo. O problema não era o registro ex post, o problema era que o PLD era subdimensionado, o CEVAR veio resolvendo isso, e aqui eu acho muito importante destacar que o PLD ele sempre vai ser uma referência para os preços de curto prazo. Eu posso colocar o registro ex ante um mês antes do consumo, que o PLD, ou a expectativa de PLD, vai ser minha referência de preço para esse contrato. Por quê? Porque se eu não contratar, não comprar ou não vender, esse é o preço de liquidação. Então, ele é a referência. Se a gente quer trazer mecanismos de mercado para a contratação, o que a gente tem que fazer é mudar a forma de cálculo do PLD e deixar o PLD ser formado pelo mercado. Aí sim nós vamos ter mecanismos de mercado. Então, eu acho que, de partida, nós estamos com um remédio errado para o diagnóstico errado do problema. Bom, quais são as principais preocupações do mercado após conhecer a minuta da resolução? E aqui eu acho importante destacar, porque muitos dos problemas nós só estamos conhecendo efetivamente com a proposta de regras. Então, não adianta dizer, eu vou falar aqui mais para frente, de transição, que a gente está no período de transição da 455 desde agosto de 2012, porque eu não sei qual é a regra. Até agora eu não sei qual é a regra, eu sei qual é a proposta de regra. Então, a primeira preocupação já foi colocada aqui, é com os contratos existentes. Esses contratos vão ser afetados, eles foram livremente negociados, vão ter que ser obrigatoriamente renegociados. Uma preocupação muito grande também com a liberdade de contratação no mercado. O decreto diz que o contrato do ACL é livremente negociado. Aí vem uma medida infralegal, uma portaria e limita essa contratação. E o risco aí de uma possibilidade de uma nova judicialização no setor elétrico, que nós queremos evitar. Vou passar rapidamente sobre a proposta de flexibilização da portaria, das penalidades. E um ponto importante aqui, que é a adaptação do mercado. Não há uma previsão de transição após o conhecimento da regra. E todos os contratos do Mercado Livre vão ter que ser renegociados. Aqui só lembrar que em junho do ano passado a Abracel encaminhou à CCE, à ANEEL e ao próprio Ministério uma avaliação completa dos impactos da portaria e proposta para reduzir esses efeitos indesejáveis. Desde junho esse material está com a ANEEL, está com a CCE. Nós tivemos reuniões, viemos discutindo isso junto com a ANEEL, junto com a CCE. Nós vamos também solicitar uma avaliação jurídica, já solicitamos, sobre esses pontos, sobre a retroatividade da regra e a liberdade de contratação na CL. Como é que fica um contrato que foi livremente negociado e agora uma cláusula dele se torna inexequível? Por exemplo, como foi colocado aqui pela Camila, uma flexibilidade atrelada à declaração e não à medição. Como é que fica essa cláusula que o consumidor ou a contraparte pagou por ela? Muito importante também essa avaliação da Procuradoria da ANEEL sobre essa questão. Bom, aqui passando rapidamente, quer dizer, hoje o ajuste ex post, ele resolve uma série de situações, como a imprevisibilidade do consumo, o gerador que não tem garantia física,
ou o próprio gerador de energia incentivada, casos de cogeração, paradas não programadas. Então, o mercado exposto ele serve para resolver esse tipo de problema, para esse ajuste fino. Com o fim do mercado exposto, o consumidor ele contrata mais e tem um prejuízo financeiro, porque ele não vai poder vender excedentes. Aqui, bom colocar que a seção não é de excedentes, a seção é ex ante de previsão de excedentes, porque depois que você efetivamente tiver a medição do seu excedente, você não vai ter mais nada que possa ser feito com aquela energia. Então, o consumidor ou ele contrata mais e tem uma perda de receita, ou ele contrata menos e tem um risco de penalidade, ou ele contrata com flexibilidade e joga esse risco e, consequentemente, esse custo para o vendedor. Então, na visão da Bracel, a portaria, ela, sem nenhuma flexibilização da penalidade, ela aumenta o custo de energia para o consumidor. Esse fato foi reconhecido pelo Ministério nas notas técnicas da portaria 73, pela ANEEL e pela própria CCE. Eu acho que isso a ANEEL foi muito feliz quando propôs essa regra de alívio da penalidade. Nós entendemos que a faixa de 5% ela é insuficiente, que ela poderia ser maior. E também entendemos que deveria haver um escalonamento dessa penalidade após os 5%, e não a aplicação do PLD mínimo ou passando de 5% já o PLD máximo. Uma alternativa que eu acho que merece ser estudada também é a possibilidade de recomposição de lastro pelos agentes no mês subsequente. Aqui não precisaria 3 meses, poderia ser 1 mês, desde que o agente tenha um prazo para, sabendo que teve uma penalidade não prevista ali, poder recompor esse lastro. E o ideal, como sempre a Bracel propôs desde a edição, é uma alteração da portaria 455, o que envolveria aí naturalmente o Ministério. Aqui, só sobre a transição para a nova regra, então a proposta da ANEEL não prevê essa transição. Pelo cronograma que a ANEEL colocou, a audiência pública ela acaba 26 de novembro, vai ter que ter um prazo aí, no mínimo 20 dias, para a área técnica analisar todas as contribuições, a Procuradoria emitir parecer, até se concluir a audiência pública. Concluída a audiência pública, são 30 dias para a CCE apresentar a proposta de regras, depois disso tem uma nova consulta pública, e tudo isso tem que ser até antes da terça-feira ou a quinta-feira última de julho, para em 1º de fevereiro os agentes já estarem com todos os 60 mil contratos do Mercado Livre renegociados. Eu acho humanamente impossível isso. Por esse cronograma, a gente só vai conhecer as regras no final de janeiro. São 60 mil contratos do Mercado Livre para serem renegociados pelos agentes. Várias cláusulas desses contratos vão ficar inexequíveis com a portaria 455. Então, o que nós pedimos é que a ANEEL, após a regulamentação, não só da regra, mas dos PDCs, por exemplo, todo o tratamento do registro de preço vai ficar para as regras, não vai ficar para a resolução normativa, que a ANEEL conceda um período aí de 12 meses, no mínimo 180 dias, para que os agentes possam renegociar os contratos e adequá-los à nova regra, sem prejuízo da avaliação jurídica da questão dos contratos existentes. Seriam esses pontos. Muito obrigado.